Você já se olhou no espelho e se deparou com uma ruguinha que não estava ali e deu aquela surtada de leve? É normal a gente estranhar e até rejeitar o processo de envelhecimento. Afinal, acho que desde que a gente se entende por gente, envelhecer é considerado uma coisa ruim, principalmente para as mulheres. Mas o que era ruim piorou nos últimos anos, com a popularização dele, o nosso reizinho, o Botox. Apesar da toxina botulínica já ser usada na medicina desde o final ali da década de 1980, foi só no início dos anos 2000 que ela passou a ser usada para fins estéticos. E o resultado você já conhece. O ditado "de graça até injeção na testa" perdeu completamente sentido, porque agora a gente paga e caro para levar um monte de picada, não só na testa como no rosto inteiro. O Botox se tornou quase obrigatório entre os famosos, principalmente entre as famosas. Com a chegada, por exemplo, da TV de alta definição que mostrava cada poro, cada linha dos artistas, aumentou ainda mais a cobrança pela perfeição. Depois vieram as redes sociais e cada mergulho era um flash. Tudo passou a ser registrado. E claro, a gente não estava ali sempre pronta para sair bem na foto. Então com isso chegaram o quê? Os filtros. Criava aquela ilusão de pele perfeita, sem olheira, sem textura, sem nada. Pele que muito dificilmente você vai encontrar numa pessoa de verdade. E ali, mais ou menos na mesma época, que o Botox passou a ser usado para fins estéticos. E ajudou a trazer um pouco dessa magia dos filtros para a vida real. Sim, porque ele ajuda a atenuar um dos grandes incômodos do processo de envelhecimento, as rugas. E que bom que as mulheres mais velhas ganharam um aliado para a autoestima, certo? Seria se o uso do Botox não tivesse sido tão distorcido. Afinal, parece que de uns anos para cá, o rosto se mover se tornou um crime. O natural agora é não se mexer, é ficar sem expressão, é parecer quase um boneco de cera. Até as atrizes que trabalham com as expressões estão sem expressão. E o que antes era usado por mulheres mais velhas passou a ser usado por garotas de 18, 20 anos. Sim, mulheres jovens que, obviamente, não têm ruga nenhuma, mas que estão fazendo o chamado Botox preventivo, ou Baby Botox. A situação está tão fora de controle que um programa nos Estados Unidos mostrou o caso de uma mãe que aplicava Botox na sua filha de 8 anos. Sim, 8 fucking anos. Porque a menina não gosta de ter rugas. Rugas! Que rugas, meu Deus! Nós somos ensinados a nos odiar desde muito cedo. Mas depois dessa, vamos dar uma respirada. Antes de falar o que ninguém te conta sobre o Botox, deixa eu me apresentar. Oi, meus amores, meu nome é Thaisa. Sejam muito bem-vindos ao canal. O canal é baby, ele ainda tá começando. Então, qualquer curtida ou comentário ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e leva o vídeo a mais pessoas. Aqui a gente fala sobre cultura, sociedade, cultura da internet, entretenimento. E o meu objetivo é te informar enquanto você se diverte. Se você já tá gostando do vídeo até aqui, se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. Agora, bora pro que interessa? Você já viu uma criança sorrindo, chorando, ficando brava? Você reparou alguma coisa? Os seus rostos se mexem, se moldam, franzem, formam linhas. E isso é essencial para a comunicação humana. É assim que a gente entende o que o outro está sentindo. Em algum momento da nossa história recente, a gente começou a achar que, para parecer jovem, o rosto simplesmente não pode se mexer. Só que, como nós vimos, os rostos das crianças se mexem e nada mais jovem do que uma criança, né? A indústria da beleza conseguiu convencer a gente de que ter expressões faciais é sinal de envelhecimento. Olha essa imagem que eu tirei do site do Botox. Sim, Botox é uma marca que comercializa a toxina botulínica. Eles apresentam a Nicole, uma dançarina de 27 anos, e dizem que o produto foi usado para tratar linhas de expressão de moderadas a severas. 27 anos. O que a Nicole tem não é problema. Ela tem expressão. O rosto dela se molda como o das crianças que nós vimos. A Nicole tem 27 anos, mas se a gente procura no TikTok por Baby Botox ou Botox preventivo, a gente encontra centenas de vídeos de jovens de 18, 20 anos relatando as suas experiências com Botox preventivo. Vamos ver alguns?
mudaram de água pro water, né? Bom, para começar, o botox preventivo não tem nada de diferente do botox comum. É exatamente a mesma toxina. O termo é só uma forma de tornar o procedimento mais amigável para pessoas mais jovens, como essa médica explica aqui. Qual é a diferença entre Baby Botox e o Botox tradicional? Basicamente nenhuma. Baby Botox é, na verdade, um termo de marketing usado para atrair mulheres mais jovens e fazê-las se sentirem melhor ao aplicar Botox quando ainda são jovens. Mas, na realidade, é apenas uma dosagem mais leve em comparação ao Botox tradicional. Então, o Baby Botox é uma pequena quantidade de unidades, basicamente distribuídas por todo o rosto. Já o Botox tradicional utiliza as doses aprovadas pela FDA, aplicadas na glabela, na testa e nos pés de galinha. A maior diferença, na verdade, vai ser a duração. O Baby Botox não vai durar tanto quanto o Botox tradicional. Então, às vezes, ele é uma boa introdução ao Botox, se for a sua primeira vez. Agora, mais do que ser inútil em pessoas jovens, o Botox pode simplesmente piorar o processo de envelhecimento. Tá passada? Eu admito que ainda tô aqui processando informação. Eu não vou ser hipócrita. Depois de ter tido um filho em plena pandemia, morando em outro país, sem rede de apoio, a minha autoestima foi pro chão. O meu filho sempre foi muito ativo, nunca dormiu bem a noite toda, mamou até 2 anos e meio, então você imagina o cansaço da pessoa. Quando a gente voltou a morar no Brasil, eu procurei a ajuda de uma dermatologista, porque as linhas ao redor dos olhos me incomodavam muito. Essa região dos olhos sempre foi um ponto de insegurança para mim, por causa de olheiras e tudo mais. Então, sim, eu fiz Botox. E foi maravilhoso, parecia mágico, parecia que veio a fada madrinha aqui e recuperou a minha autoestima. Mas é aí que mora o perigo, porque vem o efeito viciante. A gente escuta, né, o próprio médico fala que o Botox dura ali de 4 a 6 meses. E aí quando você começa a ver o seu rosto mexer, você já acha que precisa reaplicar, porque você não quer voltar até autoestima ruim e se sentir mal como você estava se sentindo antes. Aquela falta de movimento começou a me incomodar. Mas a última aplicação, que tem ali quase um ano, me fez repensar ainda mais. Poucos dias antes de eu viajar para o Rio, para o casamento de um dos meus melhores amigos, eu apliquei Botox. E também aproveitei a viagem para rever outros amigos. Eu sou do Rio, né, mas eu moro no interior de São Paulo. E aí, quando eu olho para as fotos que eu fiz nessa viagem, eu tenho vontade de rir. Ou de me esconder, eu não sei. O meu olhar, eu vou mostrar as fotos pra você. O meu olhar parece assim, congelado. Aquele olhar de psicopata, parece que eu vou atacar alguém em todas as fotos. Sério. E depois do que eu pesquisei pra fazer esse vídeo, do que eu vou te mostrar agora, eu admito que eu comecei a repensar ainda mais a minha relação com Botox. Só pra constar, eu tenho 38 anos, eu acho que eu nunca falei minha idade aqui. E eu sei que eu tô longe de estar velha, mas eu também tô longe de ter 20 anos. Voltando ao assunto, por que o Botox pode causar o efeito contrário daquele que ele promete? Primeiro vamos entender como é que ele funciona. Quando aplicado, o Botox paralisa os músculos ao bloquear um neurotransmissor chamado acetilcolina e impede a comunicação entre o músculo e o cérebro. Ou seja, o cérebro não consegue mais mandar estímulo para o músculo se mexer. E já é na aplicação que começam os problemas. Aplicar o Botox não é algo tão simples como vendem por aí. E o produto se desloca, por exemplo, porque a pessoa vai fazer uma atividade física no dia da aplicação. Ou se o ponto da aplicação ali sai um pouquinho fora do lugar, já pode ter um resultado diferente do esperado. Fora que há pesquisas que indicam que não é possível ter um controle tão exato da aplicação do Botox e que ele pode afetar áreas vizinhas ali do ponto de aplicação. Esse tipo de problema na aplicação pode acontecer e você pode ficar como essas pessoas dos vídeos que eu vou mostrar agora. E pensar que as pessoas nos Estados Unidos estão comprando kits nas farmácias e fazendo autoaplicação em casa. Isso tá cada vez mais popular, as pessoas vêm postando coisas do tipo no TikTok. Mas, ok, o efeito temporário dura 3, 4, 6 meses e passa. Só que isso é
outro problema. Para ver seus rostos sempre lisos e sem linhas de expressão, as pessoas reaplicam o Botox várias vezes durante o ano. E algumas delas já fazem isso há muitos anos. Mas o uso do Botox para fins estéticos é uma coisa relativamente recente. E não se sabe quais são os efeitos a longo prazo desse uso prolongado. Mas já se sabe que ele pode atrofiar os músculos do rosto. E isso é pouco divulgado. Quando se pesquisa sobre isso na internet, poucos médicos falam sobre o assunto. Mas o Dr. Ivan e a doutora Mary vão explicar isso pra gente. Botox preventivo não existe, você pode estar gastando seu dinheiro à toa. Meu nome é Ivan Silva, eu sou médico dermatologista em Porto Alegre e basicamente o Botox não foi estudado para essa região de cima para prevenção de envelhecimento. Ele serve para tratar as rugas que a gente chama de rugas estáticas, aquelas rugas que mesmo parado, ela fica marcadinha na região da testa e na região ao redor dos olhos. De tanto contrair, o músculo acaba fazendo aquele vinco ali na parte de baixo, então a pele funciona como se fosse um papel, que de tanto dobrar, ele fica marcadinho. No entanto, não existem estudos científicos o suficiente para falar que existe uma prevenção do surgimento dessa ruga. Mas existem muitos estudos mostrando que se você já tem essa ruga instaurada, com a aplicação da toxina botulínica, ela vai amenizar gradativamente ao longo das aplicações. Se você tem uma linha que surge quando você movimenta o teu rosto, ou seja, quando você faz cara de bravo, quando você faz cara de assustado, essa linha não é necessariamente tratável, porque ela é uma ruga que surge quando você movimenta, que a gente chama de ruga dinâmica. E ainda não tem nenhuma cicatriz ali por debaixo, então não há por que você tratar essa ruga que nem sequer apareceu no lugar. Com as aplicações seguidas da toxina botulínica, se você faz a aplicação na parte mais baixa da sobrancelha, pode ser que teu músculo fique fininho, atrófico, perca a estrutura de levantar a sobrancelha para cima gradativamente ao longo do teu processo de envelhecimento. Ou seja, pode ser que no futuro você envelheça pior do que você envelheceria naturalmente, porque a sua sobrancelha vai ficar mais baixa, com perda de força do músculo frontal. Se você se incomoda com alguma ruga, vale a pena você conversar com um dermatologista especialista nessa área, porque dessa forma você vai ter um tratamento com seriedade sobre o teu processo de envelhecimento, não só atrás do seu dinheiro. E outra consideração, se você quiser fazer aplicações de Botox repetidamente, é que seus músculos podem atrofiar com o tempo. Isso significa que eles podem encolher e enfraquecer. Pense nisso. Se você não usa um músculo ou não exercita esse músculo, ele encolhe. Você já viu um braço ou uma perna quebrada depois que saiu do gesso? Todos os músculos ficam tão atrofiados em comparação com o braço saudável ou a outra perna saudável. A mesma coisa acontece com os músculos do seu rosto se você mantê-los sob paralisia constante. Isso pode dar à sua testa uma aparência óssea, onde a pele parece fina, as veias podem ficar mais evidentes e você vai parecer muito mais velho. Essa é uma aparência muito envelhecida. Pele realmente fina, com uma camada muscular muito fina e atrofiada logo acima da sua testa óssea. Um exemplo de visual com testa ossuda que a doutora Marin falou é o da Kylie Jenner, que viralizou uns anos atrás durante uma premiação, que as pessoas começaram a comentar como a aparência dela estava envelhecida, né? Resumindo, então o Botox, ele te deixa sem linhas e sem rugas, mas pode atrofiar os músculos do rosto se usado sem pausas. E a longo prazo, isso pode resultar num rosto flácido e caído, porque o músculo não tem mais força para fazer a sustentação do rosto. A gente tem aqui um caso prático para mostrar, que é o da influenciadora M. Chang, que viu seu rosto se transformar depois que ela passou a usar Botox por um período prolongado. Então, aqui está o que eu fiz desde que essa foto do passaporte foi tirada e depois daquele incidente horrível de Botox no masseter. Eu perdi todo esse volume aqui embaixo. Não havia tensão, então tudo no meu rosto começou a cair. Tipo, minhas pálpebras ficaram caídas, minha testa, minhas bochechas, a parte de baixo. Eu tive que fazer de tudo para firmar minha pele de novo. Então, eu fiz 2 sessões de úlcera que realmente funcionaram, mas derreteram um pouco da gordura facial na minha testa e foi incrivelmente doloroso. Fiz muitos exercícios faciais para tentar reconstruir aquele músculo. Então, eu estava constantemente, tipo, serrando o maxilar, movendo o maxilar para frente e para trás. Também fiz microcorrente para tentar estimular o músculo. Fazendo tudo isso, levou anos para o músculo se reconstruir e ele nunca voltou completamente. Então comecei a fazer procedimentos em consultório para tentar repor o volume perdido. Primeiro fiz preenchimentos com ácido hialurônico, tipo na região lateral das bochechas. Preenchi aqui meio que atrás do maxilar. Coloquei um pouco de Sculptra aqui dos 2 lados. Também coloquei preenchimento no queixo para tentar criar mais tensão e ajudar com a flacidez da pele. Também fiz blefaroplastia superior, que também é conhecida como cirurgia de pálpebra dupla, em parte porque a parte superior do meu rosto também estava muito caída, já que não havia tensão na parte inferior do meu rosto. Eu nunca tinha percebido, até isso acontecer, como o rosto inteiro funciona em harmonia, e que se você faz algo em uma parte do seu rosto, isso realmente pode desbalancear outras partes. E como eu disse, o uso do Botox para fins estéticos é muito recente e é difícil saber quais vão ser os efeitos a longo prazo. Isso já aconteceu com outros procedimentos estéticos, como o caso da bichectomia, que, né, as pessoas tiravam ali a bola de gordura da bochecha, e hoje em dia muitas das pessoas que fizeram esse procedimento usam preenchedores nas bochechas para não ficar com uma aparência cadavérica. A gente também pode falar do caso da grande quantidade de mulheres que vem fazendo explante de silicone depois da descoberta da doença do silicone, que tem vários efeitos colaterais como enxaquecas, dores pelo corpo e coisas que as pessoas não relacionavam com a prótese. Ou seja, são coisas que podem levar anos para serem descobertas e a gente não sabe
exatamente o que se vai descobrir. Já hoje, os profissionais não parecem estar num consenso sobre vários aspectos, entre eles até a forma como aplicar. Eu vou mostrar um vídeo em que uma profissional, não sei se ela é médica, se ela é esteticista, porque lá nos Estados Unidos não precisa necessariamente ser médico, assim como no Brasil biomédicos podem também, né? Dentistas também. Mas ela mostra como aplicar o Botox na testa. Agora, vamos dar uma olhada nos comentários. Falam assim: acabei de ver um vídeo dizendo exatamente o contrário. Aí tem esse outro que também fala: acabei de ver um vídeo sobre isso que diz o extremo oposto. Tô muito confuso. E a gente não pode esquecer que, apesar do Botox ter sido criado para fins médicos, como para ajudar em casos de estrabismo, por exemplo, hoje em dia ele é majoritariamente usado para fins estéticos e movimenta bilhões de dólares mundo afora. Então, para que destacar os riscos? A indústria em geral vende Botox como uma coisa muito simples, é rápido, indolor, sem consequências. Mas os efeitos colaterais, eles existem e são pouco comentados. Um dos efeitos colaterais mais comuns é a dor de cabeça após a aplicação da injeção. Para algumas pessoas, isso pode durar apenas algumas horas, enquanto para outras pode ser dias ou até semanas de dor de cabeça constante. Isso foi algo que eu realmente experimentei todas as vezes com o Botox e não foi nada divertido. É mais comum do que você imagina. Claro, dor no local da injeção é esperada durante o procedimento, mas é tolerável para a maioria das pessoas. Você pode esperar hematomas que podem levar algum tempo para desaparecer. Você pode experimentar alterações na visão, como visão embaçada ou visão dupla. Você pode ter uma reação alérgica, que em alguns casos pode ser fatal. Novamente, todas essas coisas são muito raras, mas são possíveis. E alguns relatos mais recentes que tenho visto na literatura e ouvido de outros aplicadores é esse fenômeno de atrofia da pele no local da aplicação do Botox, o que significa que você basicamente vai notar essas depressões ou afundamentos na pele. A maioria desses casos tem mostrado resolução com o tempo, quando o efeito do Botox passa. Mas uma depressão ou depressões visíveis na testa é um aspecto realmente alarmante, e isso é algo para se ter atenção. Agora, também existem relatos de efeitos colaterais raros que foram documentados na literatura após a aplicação de Botox para rugas, como fraqueza em músculos que nem sequer foram injetados, e pessoas com certas condições médicas não devem receber Botox de forma alguma. Portanto, certifique-se de explicar todo o seu histórico médico ao profissional que irá aplicar a injeção. Eu vou mostrar agora o vídeo de algumas pessoas que tiveram reações adversas depois do uso do Botox. Quase perdi a vida por causa de injeções de neurotoxina cosmética porque queria me livrar das rugas da testa. Oi, meu nome é Stephanie. Sou uma mãe de 35 anos de uma menininha linda e há 2 anos, em março de 2023, eu estava procurando uma pequena transformação de mãe para recuperar minha confiança. Decidi fazer aplicações de neurotoxina na testa, no espaço entre as sobrancelhas e nos pés de galinha pela primeira vez na vida. Mal sabia eu a dor e os horrores que estavam por vir nos dias, semanas, meses e agora anos seguintes, e com os quais ainda lido hoje, 768 dias depois. As neurotoxinas me fizeram desenvolver o que é chamado de botulismo iatrogênico, em termos leigos, intoxicação por Botox, que é uma doença muito grave e potencialmente fatal causada pela toxina botulínica tipo A, também conhecida como Botox, Xeomin, Dysport e outros. A toxina espalhou-se pelo meu corpo, paralisando músculos e causando fortes dores articulares. Eu mal conseguia andar, levantar, abrir a geladeira, dirigir ou, o mais importante, pegar minha filha no colo. Ela atacou meu sistema nervoso, fazendo minha pele parecer tão sensível ou queimada, como se eu tivesse 1 milhão de cortes de papel ao mesmo tempo, que eu não conseguia nem usar roupas apertadas com costuras, e uma tarefa simples como lavar as mãos me causava uma dor insuportável. Tive dificuldades para respirar, problemas cardíacos, inflamação interna severa e problemas de cognição. Passei de correr uma meia maratona e estar na melhor forma da minha vida para de repente me sentir como uma avó de 90 anos, semi-paralisada. Minha jornada para descobrir que minhas injeções cosméticas, na verdade, causaram minha doença debilitante já me custou quase 20 mil dólares, mesmo com seguro, por causa de milhões de consultas médicas, exames e testes. Eu não tenho nenhuma condição de saúde pré-existente, mas isso não importa. O botulismo pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento, com qualquer dose. Estou aqui para dizer que nunca imaginei que seria eu a pessoa a quem isso aconteceria. Estou aqui para conscientizar sobre os perigos das toxinas de beleza e compartilhar minha história pessoal e relatos. Vou compartilhar meus sintomas específicos, como os neurotoxinas realmente funcionam. Alerta de spoiler, elas danificam permanentemente seus nervos e seu corpo literalmente precisa regenerar novos nervos. Não desaparece em 3 meses como dizem para você. A palavra botulismo nem sequer aparece no topo do aviso.
Era assustador demais colocar realmente a palavra botulismo no topo do aviso e isso afetaria as vendas deles. Mas se eu soubesse que as toxinas botulínicas são o veneno mais letal do planeta Terra, eu nunca, jamais teria tocado nisso em primeiro lugar. 768 dias de envenenamento por botulismo porque eu queria ser bonita. Mas na realidade, a beleza exterior não corresponde ao que você sente por dentro. Bem-vindo à tênue linha entre a beleza e o botulismo. Vale lembrar, esse tipo de reação adversa não é algo comum, mas pode acontecer e as pessoas precisam ser alertadas sobre isso antes, por exemplo, de fazer uma aplicação de Botox pela primeira vez. Mas isso é muito pouco falado. Assim como a gente quase não fala sobre como o medo de ter expressões faciais vem sendo constantemente alimentado pela indústria da beleza. O Botox dura pouco. E como nos convenceram de que ter expressões faciais não é mais aceitável, as pessoas simplesmente reaplicam a dose cada vez que elas veem a sua sobrancelha se levantar naturalmente. E claro, isso gera lucro para a indústria da beleza. Mas é exatamente esse uso contínuo, sem pausas, constante, que pode gerar atrofia dos músculos do rosto. E a longo prazo gerar um efeito rebote, que é o envelhecimento precoce. A pessoa passa a ter um rosto mais caído graças aos músculos enfraquecidos. E só para constar, tá, gente? O objetivo desse vídeo não é criar um terrorismo nem demonizar o Botox. Muito menos criticar quem faz procedimentos estéticos. Eu acho que é super natural você querer se sentir bem consigo mesmo. Mas eu acredito que também é importante a gente fazer as coisas de forma consciente. Entender o que você está colocando dentro do corpo e saber quais podem ser os efeitos e as consequências a longo prazo. De preferência, mantendo o equilíbrio, mantendo a sua essência, não perdendo a mão nem esquecendo quem você é. A verdade é que se a mulher faz procedimento, ela é julgada. Se ela não faz, ela também é julgada. A aparência não é tudo. E o que é considerado bonito muda constantemente. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre essa mudança rápida e constante dos padrões de beleza e como as pessoas lutam para se encaixar e fazem várias loucuras para estar ali dentro. Então, manter a sua essência é fundamental. Você pode, deve se cuidar, mas você não pode esquecer de ser quem você é e não fazer as coisas só para agradar os outros ou para se encaixar em padrões que são inatingíveis. Agora me diz aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar nesse efeito reverso do Botox? E se você já usa Botox, depois desse vídeo, você pensa em continuar usando? Bom, se você está curtindo o nosso papo, vamos ficar mais pertinho, estreitar a amizade, me segue lá no Instagram, é @InstaDaThaísa. E se você chegou até aqui, deixa um like, porque super ajuda, e se inscreve no canal, porque eu te garanto, o melhor vídeo é sempre o próximo. Tchau, beijinho!